gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Mika e hoje nós iremos fazer uma resenha muito especial pra mim, que é de Lady Killers, da Tori Telfer. Eu tenho comentado bastante desse livro aqui nos últimos vídeos, falei também muito dele nas stories no blog. Então se você quiser acompanhar a gente nesse diário de leituras que eu sempre faço, siga a gente nas redes sociais, eu vou deixar linkado aqui embaixo. E também se inscreva no canal se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, já deixa seu like e compartilha esse vídeo com seu amigo. E vamos então falar dessa linda belezura. Gente, Lady Killers, eu paguei R$52, algumas coisinhas ali na Submarino, mas você pode encontrar ele por 50 e 25, eu acho, na Amazon. Vou deixar o link aqui abaixo das duas lojas para vocês poderem comprar. Esse livro tem 385 páginas, é capa dura, como vocês podem ver. Tem essa folha aqui de... Cara, eu esqueci o nome, é tipo uma sobrecapa, mas eu não lembro o nome que fala. Vocês me falam aí nos comentários o nome certo. Muito linda, da Dark Side, essa editora é muito maravilhosa. E essas primeiras folhas são mais durinhas e as folhas do livro em si parecem folhas de jornal. Ele tem algumas partes que já vêm grifadas, algumas coisas importantes que a edição, né, veio. E também tem os meus quotes, como vocês podem ver, foram muitos quotes. E essa daqui também é o corte do livro, né, na cor preta, e essa aqui é a lombada. E ele vem também, gente, com uma fitinha pra poder marcar as páginas de Crime Nonsense. Então, não sei se vocês estão vendo aqui direitinho. E vamos então falar sobre essa história. Basicamente, Lady Killers vai contar a história de 28 assassinas em séries mulheres pelo ponto de vista da autora Tori Telfer. Só que, na verdade, vão ser 14 histórias que vão ser mais aprofundadas. Aquela história que a autora realmente vai focar, vai dar uma introdução maior, e as outras demais ela vai só dar uma pincelada ali, só pra gente poder conhecer mais outras dessas assassinas. Então essas 14 primeiras são muito interessantes, porque antes da gente entrar nos seus relatos, nas suas histórias, a gente vai entender algumas coisinhas sobre as assassinas em série. A primeira coisa que a autora fala muito nesse livro é a forma como as assassinas em série são muito facilmente esquecidas pelas pessoas. Por exemplo, quando tem um assassino em série à solta e aí a polícia descobre que esse assassino em série é uma mulher, a mídia cai em cima, fala muito, faz tipo um circo mesmo sobre essas histórias. Mas depois que o caso é solucionado, aquela pessoa é ou não condenada, praticamente se esquece. Então não é muito comum a gente falar de assassinas em séries ao longo dos séculos, né? Não é como se fosse o Jack Stripador ou o Ted Bundy, que são pessoas mais eternizadas. Então a autora mostra esse contraponto, não ter muitas histórias sobre elas, justamente porque são muito facilmente esquecidas. Ela também tem um outro segundo ponto muito interessante, é que a gente acaba meio que desumanizando essas mulheres. Ou seja, quando elas cometem um crime muito devastador, um crime muito chocante, sei lá, ela torturou uma pessoa, esquartejou essa pessoa, a gente fala, né, no senso comum de que aquelas mulheres parecem homens, elas estão agindo como homens, porque a gente não consegue desvincular a imagem de mulheres emocionais, pessoas que nasceram para ser mães, gentis, etc., serem capazes de fazer esses atos. Então a autora fala que nós desumanizamos essas assassinas, colocamos arquétipos como vampira, bruxa, feiticeira, pra gente poder lidar então com a crueldade desses atos. E é um dos outros motivos também que faz com que a gente sempre crie um atenuante. Ou seja, a gente não acredita que essas mulheres sejam capazes de homicídios instrumentais, que são aqueles homicídios que são premeditados. A gente sempre acha que essas mulheres cometeram homicídios reativos, aqueles homicídios que foram motivados por alguma coisa externa. Por exemplo, ela estava se defendendo, ou aconteceu alguma coisa que fez com que ela acabasse matando uma pessoa. Então nós nunca conseguimos imaginar que essas pessoas são capazes de fazer isso. Mas esse livro mostra que sim, gente, assim como qualquer ser humano, assim como um homem, mulheres podem sim ser capazes de matar e matar a sangue frio. Então, a primeira história é sobre a Elizabeth Bathory. Tem várias séries e filmes que falam sobre essa mulher. Ela é uma condessa, conhecida também como a Condessa Sangrenta. E a grande questão da história da Elizabeth Bathory é que ela gostava muito de assassinar e torturar suas criadas. Então ela era uma mulher muito rica, só que ela gostava de infligir dor a outras pessoas. Então quando ela estava hospedada em alguma casa de campo que ela tinha ou outro lugar, ela sempre fazia ali uma
contratação em massa de empregados, só que ao longo do tempo esses empregados acabavam desaparecendo, ninguém sabia mais onde eles estavam, e como eram criados, a vida deles não eram tão importantes assim. E esse primeiro relato foi muito interessante, porque como ela é uma condessa, ela nunca foi levada a julgamento, ela acabou, na verdade, sendo isolada durante anos ali da vida dela, até quando ela teve seu fim, e ela não foi julgada justamente porque ela era uma nobre. Então, naquela época era tipo, meu Deus, irreal você julgar um nobre por assassinato, né? Eu achei esse relato interessante porque vai mostrar que, diferente de todas as outras que acabaram sendo julgadas porque não tinham um status social muito grande, ela não teve isso. E mais interessante ainda é que na história da Elizabeth Bathory tem muita falácia, então tem muita gente que associa ela com vampira, que fala que ela era uma mulher que pegava as criadas, o sangue das criadas para poder tomar banho, como se fosse um ritual ali para ela não envelhecer. Então mostra que ao longo dos anos a história verdadeira foi se perdendo e foram criando-se fábulas em cima desses relatos. Então a gente não sabe o que é real, o que não é real. E isso também é um dos motivos que faz com que a gente desumanize essas personagens. Mas também foi uma história muito interessante. Eu pretendo ler e assistir essas séries que tem episódios sobre essa personagem aqui, e também tem um livro chamado A Condessa Sangrenta que eu também quero muito conhecer. Outra história que me chamou a atenção foi da Anne Mary Han. A Anne Mary, ela não tem nada de interessante assim comparado às outras que nós temos aqui, mas o que me chama a atenção aqui é a sua história. Ela morreu com 31 anos, né, bem novinha, e ela veio da Alemanha, ela teve um filho, só que ela nunca contou pros pais dela quem era o pai desse filho dela, e os pais, extremamente envergonhados, mandam ela vir pros Estados Unidos, então ela vai morar com o tio dela, e aí nos Estados Unidos ela começa a dar pequenos golpes em senhores, em idosos, e ela começa a conversar com eles, começa a meio que seduzi-los, e eles acreditam que vão se casar com ela. Só que nesse meio tempo ela vai pedindo dinheiro pra eles, aí meio que fazendo com que eles acabem dando o que eles têm pra ela, e depois ela acaba então terminando o salto final, envenenando esses senhores e matando, indo pro próximo. E aí teve uma época que ela foi fazendo isso com várias pessoas, só que é legal porque ela não é presa porque ela foi suspeita de assassinato, e simplesmente porque ela acaba roubando um brinco de uma mulher importante, e essa mulher dá a queixa. Então ela acaba sendo presa por isso, e aí quando eles vão começar a investigar a vida dela, a polícia percebe várias inconsistências, principalmente de que vários idosos que conheceram a Anne Mary acabaram morrendo misteriosamente depois que a conheceram. E aí eles vão investigar e começam então a descobrir os vários assassinatos. Só que antes dela ser julgada, ela começa a fazer um circo assim na mídia, ela começa a contar uma história dizendo que ela é vítima, que ela nunca fez isso, e ela nunca admitiu que era culpada de verdade pelos atos. Ela sempre teve uma postura muito firme diante das câmeras, mostrando que ela estava super tranquila, que nada ia acontecer, só que teve o julgamento, e aí ela foi condenada à cadeira elétrica. E mesmo assim ela ainda era uma mulher muito forte, muito brava em relação ao destino dela. Só que quando chegou o destino, um dia que ela vai ser eletrocutada, e quando ela se vê diante ali da cadeira elétrica, no corredor da morte, ela começa a se desestabilizar e ela começa a clamar pela vida dela, pela vida do filho, porque o filho vai ficar sozinho, e ela começa a chorar, então ela fica muito desesperada. E esse relato me chamou muita atenção, porque tem uma citação muito incrível da autora, que ela fala que diante de todas as mortes que ela cometeu, ela teve uma postura muito firme, mas que a morte teria mais sangue frio do que a Anne Mary. O filho dela acabou sendo adotado por outra família, ele mudou de nome, mas até hoje fica a questão de se ele sabia ou não o que a mãe dele fazia, porque ele morava junto com ela, né? Então talvez ele pudesse ser um álibi ali, a gente não sabe. Mas ele só tinha 10 anos, então é uma coisa que a gente nunca vai saber, né? Isso aconteceu em 1930, por aí. Mas foi uma história muito interessante, eu gostei muito desse relato, porque foi um dos primeiros que mostrou que as assassinas poderiam sim ser humanas. E tem um outro relato que me chamou muita atenção, que foi da Mary Ann Cotton. Ela nasceu na Inglaterra e ela muito cedo se casou, e ela teve 6 filhos com esse casamento. Só que misteriosamente os filhos dela acabaram morrendo, tipo, um seguido do outro, de causas naturais. E aí o marido dela acabou falecendo também, e sobrou só um filho desse casamento. Ela então se tornou viúva e acabou casando com uma outra pessoa que também era viúva. E esse homem já tinha outros filhos, então ela, além de ter os enteados, ela acabou engravidando desse cara, né, desse marido. Só que misteriosamente os filhos desse marido também faleceram, e os filhos dela com ele também faleceram. E aí, ela casou-se mais uma vez, e também aconteceu a mesma coisa. Depois de muito tempo que foi se descobrir que ela era quem envenenava o marido e os filhos dela. Só que o que me chama a atenção é porque ela acabou matando pessoas sem nenhum motivo. Porque você pensa,
Ela matava o marido, matava os filhos e em seguida casava-se de novo, engravidava e matava o marido e em seguida não tinha motivo, sabe? Não tinha alguma coisa plausível que fizesse ela matar. Ela não ganhava nada com essas mortes, porque ela não tinha muito dinheiro. Então eram crimes que ninguém entendia, ao menos a autora também, ela traz esse contraponto, não faz o menor sentido. Ela matava porque ela gostava de infligir dor, ela matava porque ela não aguentava aquela vida, mas esse ciclo vicioso que ela entrava não faz sentido. Então foi uma história que me chamou a atenção, principalmente porque ela cometeu infanticídio, eu acho isso muito pesado, assim. Mas foi uma história muito louca e tem algumas séries sobre ela, então eu também quero assistir pra me poder entender um pouco mais sobre essa personagem. Se você já leu alguma coisa sobre essa personagem, me conta nos comentários, porque eu quero saber a sua opinião, se você acha que ela era louca, ou se ela só gostava de matar sem motivo, eu quero saber, me conta aí. E a última história que me chamou a atenção foi da Rai e da Sakina. Elas são duas irmãs egípcias, e elas meio que começaram a arranjar jeitos de conseguir dinheiro. Naquela época ali no Egito era muito difícil de conseguir viver, elas eram extremamente pobres, então elas meio que começaram a dar os pulos dela. E elas abriram um bordel super top, assim, digamos, né? E aí esse bordel ficou muito famoso. Só que com o tempo elas foram perdendo prestígio e tal. E nesse bordel as mulheres que trabalhavam lá começaram a morrer. E morreram muita gente, sabe? E ninguém entendia o porquê que essas mulheres estavam desaparecendo. E aí eles foram investigar e encontraram um corpo de uma mulher dentro de um saco que estava fedendo horrores. E aí eles descobriram então que a Rai e a Sakina, juntamente com seus cônjuges, estavam matando então essas mulheres por qualquer motivo fútil. Ou porque elas estavam ganhando dinheiro, ou porque elas estavam magras demais, ou porque eles não queriam ter gasto com elas. Enfim, era uma cacofonia de motivos ali que faziam com que elas matassem e assassinassem essas mulheres. O que eu achei interessante nesse conto, não é nem nesse conto, né, nesse relato, é porque a Sakina, ela era muito à frente do seu tempo. Ela se envolvia com vários homens, ela já foi casada várias vezes, e ela não tinha nenhum medo de contar isso, de falar sobre as experiências dela. Então, quando elas são levadas a julgamento, ela expressa tudo aquilo que ela sentia, tudo aquilo que ela fazia tranquilamente. E naquela época, gente, Egito, cara, as mulheres eram, tipo, vistas como pessoas que não poderiam ser ousadas, mulheres que não poderiam sair ali sem seu cônjuge e tal. E a postura que a Sakina teve de mostrar que ela não tava nem aí pro que ela fazia, porque ela era uma mulher livre, ela podia fazer o que ela quiser, mostrou uma grande revolta, assim, nas autoridades daquele país. A autora fala que a prisão delas colidiu muito com a erosão de valores morais que tava tendo no Egito naquela época. Então, tava se contestando o que as mulheres poderiam não fazer. E o fato da Rai e da Sakina assassinarem justamente mulheres faziam com que eles acreditassem que essas mulheres que foram mortas eram merecedoras dessas mortes justamente por terem ultrapassado esses valores morais que eles acreditavam. Ou seja, o fato delas serem prostitutas era um motivo de que, ai, merecem morrer porque elas meio que não têm mais valores morais. E eu achei muito incrível porque eles tentavam de tudo, cara, pra culpar essas duas mulheres, dizendo que elas eram pessoas perversas. É claro que elas eram, né, assassinas, mas elas eram extremamente à frente do seu tempo e as declarações da Sakina eram muito, muito, muito interessantes. Então foi um relato que meio que cuspiu na cara do sistema. Eu achei incrível o empoderamento dessas mulheres, mesmo que seja pra algo ruim, mas foi uma obra que me chamou muito, muita atenção e eu acho que elas seriam continuadas, essas matanças, se elas não tivessem sido presas. Então foi uma história muito louca, eu gostei bastante. E de modo geral, né, não vou ficar me perdendo muito aqui nos contos, a gente tem vários outros muito interessantes, eu acho que você vai ter os seus próprios quando você fizer essas leituras, mas em relação à escrita da Tori Telfer, eu tô lendo Arquivos Serial Killers, da Ilana Kazoy, e é uma leitura muito mais analítica, muito mais profunda sobre os serial killers. Aqui a gente não tem isso aqui. A gente tem um relato simples, reto, com alguns comentários sarcásticos da autora sobre essas histórias. Então a gente não tem um traçamento de perfil psicológico, não tem nada desse tipo. Então é alguma coisa mais tranquila. É claro que algumas histórias têm muita fábula, tem muita fantasia, então o que é real, o que não é real? A gente nunca vai saber, porque infelizmente a gente perdeu isso ao longo dos anos. E ela também fala que é muito difícil encontrar histórias de assassinas mulheres negras, porque não tem muitos relatos sobre isso, até o fato de não quererem pesquisar sobre isso faz com que não tenha muito embasamento. Então, infelizmente, a gente não tem muita história dessas mulheres aqui nesse livro também. Mas, como foi minha primeira experiência com um livro de Crime Unsane, eu nunca li nada do tipo. Eu acho que foi ótimo,
porque eu tava saindo da minha zona de conforto, então chamou a atenção. Os comentários da autora foram bem pontuais, então foi algo que foi me cativando ao longo da leitura e eu acabei completamente apaixonada. Mas é o tipo de livro que tu não pode ler muito rápido, porque é muita informação, muitas histórias, algumas são muito parecidas, então tu fica meio confusa ali quando você vai ler. Então é aquele livro que tu vai ler ali com o outro, intercalando e tal. Acho que todos esses de Criminal Sense, porque realmente é muita coisa, muita informação, tu não consegue absorver tudo de uma vez. E foi uma leitura maravilhosa. Eu super indico vocês lerem, vou deixar todos os links aqui embaixo pra vocês poderem adquirir esse livro. E me conta nos comentários se você tem interesse de ler esse livro, se você já leu ou não, eu quero muito saber. E a gente então se encontra no próximo vídeo. Um beijo, tchau!